Olha só, não tem nada pior para a tua vida do que ingratidão, orgulho, vaidade e reclamação do que você tem no momento. Eu quero fazer uma reflexão em cima de coisas que eu tenho pensado ao longo das últimas semanas, porque eu vou partir de uma conversa que eu tive em 2022 com o Guilherme. Fui um dia jantar com o Guilherme e aí, como ele é um cara aqui da internet muito grande, tá sempre por aí nos podcasts, vendendo curso de filosofia, enfim, ele me disse o seguinte: Elton, o grande mal do nosso negócio é a vaidade. E eu falei, e eu saí daquele dia pensando nisso, né? Porque ele disse assim, cara, você só não pode ceder à vaidade, Elton. Você tem que se proteger disso, entendeu? O mal do nosso negócio é isso. As pessoas estão brigando o tempo inteiro umas com as outras porque uma está querendo ser mais vaidosa que a outra. E isso é verdade. Aqui no bastidor de um negócio digital, a gente vive uma realidade empresarial relativamente comum, vamos dizer assim. Nas câmeras todo mundo é bonito e gostoso, mas nos bastidores você vê pessoas brigando pelos trabalhos do mesmo jeito que elas fazem numa empresa. Você vê pessoas tentando passar a perna umas nas outras, até pior do que você vê em muitos ambientes corporativos. E as coisas que mais me incomodam e mais me fizeram terminar relações nos últimos anos são exatamente essas que eu estou te trazendo aqui. A gente vai começar pelo primeiro problema, que é esse problema da vaidade. Você é tentado o tempo todo aqui a mostrar alguma coisa melhor para as pessoas. Então você é tentado o tempo todo a mostrar que você é mais rico do que você é mais legal do que você é mais bem-sucedido, que você tem mais resultados naquela área, que você... Não importa o que você fale aqui, você está o tempo inteiro flertando com a ideia de fazer parecer uma coisa que não é verdade. Então é como se a mentira rondasse o nosso negócio o tempo todo, entendeu? Eu tenho falado isso em vários vídeos. Assim, é muita gente que você vê que aluga o carro para mostrar que tem, que faz uma viagem e se endivida para falar que consegue viajar. Esse tipo de coisa é um jogo de imagem absurdo e isso tá o tempo inteiro fomentando esse espírito de você ser vaidoso. Isso é um grande problema, porque você para de fazer as coisas nas quais você acredita para fazer e falar das coisas que você acha que vai fazer as pessoas gostarem mais de você. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu espero que tudo isso faça sentido até o final do vídeo. Só vai saber quem ficar. O segundo ponto é o ponto da ingratidão. Isso é um negócio absurdo que eu vejo aqui na internet, assim, é inacreditável. Uma das coisas que mais me deixa triste e puto é ver gente ingrata. Todas as vezes que eu fui ingrato, eu fiquei muito puto comigo mesmo. E todas as vezes que eu vejo as pessoas ao meu redor sendo ingratas com o que elas têm, eu acho um negócio inacreditável, assim. A gente é muito habituado a reclamar das coisas que a gente tem, como se os problemas que a gente tem fossem os piores problemas do mundo. E a minha experiência aqui é que as pessoas que reclamam, e as que mais reclamam, normalmente são as que têm os menores problemas. Eu faço um meia-culpa e me incluo nisso, bati no microfone ainda. Quantas e quantas vezes eu me vi reclamando, sendo que tá tudo bem. Não tem nenhum problema real acontecendo. Mas assim, é um negócio inacreditável. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e eu falei assim, cara, é o seguinte, eu venho aqui reclamar pra você porque você ouve e é meu amigo, entendeu? Então você é a pessoa que eu tenho pra quem reclamar. Então foi mal ficar reclamando das coisas que eu não devia reclamar, mas é o lugar pra eu fazer o desabafo aqui, sacou? Então é inacreditável como isso parece estar no nosso sangue, esse negócio, entendeu? A gente é meio aquele personagem do Lima Barreto. Existe um conto do Lima Barreto que tem um cara que ele não tem ambição na vida, ele quer ficar bem de boa, ele só quer continuar jogando o futebolzinho dele e ele não quer precisar trabalhar. Aí como ele não quer precisar trabalhar, quer jogar o futebolzinho dele, ele começa a procurar uma mulher
que já tem algum tipo de renda. E ele começa a pensar, pô, se eu tiver uma mulher que cuida da casa, que tem um trabalho ali que já paga as contas, eu vou poder continuar jogando meu futebolzinho. E aí ele acha essa mulher. Acha lá uma viúva que tinha ali no bairro dele, um dia pede para ele no mercado, na padaria, não lembro, comprar umas coisas, dá o dinheiro para ele, ele vai e compra, volta para casa dela. Aí ele acende aquela luz assim, achei, é isso que eu preciso, ó. A mulher tranquila, fica trabalhando, manda eu comprar as coisas e eu posso ficar jogando meu futebol. E esse cara começa a namorar essa mulher. Ele vai namorar a mulher, ela vai dando dinheiro para ele comprar as coisas, e ele vai voltando para casa e tal. E aí ele fala, bom, depois de um tempo namorando, ele chega à conclusão de que, pô, é essa aqui mesmo, eu quero casar com essa mulher, é essa mulher que eu tava procurando. E ele vai e pede ela em casamento. Aí ela fala assim, então peraí, volta daqui 2 dias aqui em casa, e aí eu te dou a minha resposta. Aí passa 2 dias, ele volta, vai para casa dela, ela dá uma lista para ele de coisas a comprar. Um monte de coisa para comprar. E ele vira para ela e fala, beleza, cadê o dinheiro? Aí ela fala, não, você não quer casar? Então agora você vai atrás do dinheiro. Aí esse cara pega, sai da casa dela e nunca mais volta. Então assim, a gente sofre um pouco dessa síndrome, esse negócio meio brasileiro, da gente querer as coisas na nossa mão e a gente querer elas do jeito mais fácil possível. É assim, ó, é um fato da vida. Tudo exige esforço. Tá tocando a campainha, vou ter que fazer uma pausa nesse vídeo que eu pedi um pão de queijo, já volto aí. Hoje é o copo do Smurf Valentine que chegou, eu sempre pego esses pães de queijo no copo aqui. Cadê o foco da câmera, meu Deus do céu? Aqui, ó. Ah, e daí eu dou esses copos pro meu filho brincar depois. Muito bem, onde é que eu tava? Então, a gente tem essa síndrome de querer fazer as coisas do jeito mais fácil e conseguir o resultado da forma com o mínimo de esforço possível. E, na verdade, praticamente todo o discurso do digital é pautado nessa ideia, né? Na ideia de que você vai ganhar muito dinheiro fazendo nada, ganhar dinheiro dormindo. As pessoas acham que gravar vídeo não é trabalho, que escrever post não é trabalho, que é coisinha de criança. E aí elas tentam fazer e não aguentam uma semana. Por quê? Porque tudo que você vai fazer na vida vai exigir esforço. Qualquer coisa que você... Veja só, se você vislumbra um resultado sério, você precisa saber que vai existir um esforço no mínimo equivalente, mas no geral, no começo, nos primeiros anos do trabalho, é um esforço desproporcional para você chegar a esse resultado sério. Então se você pensar assim, vamos pensar no negócio do dinheiro. Ah, tu vai fazer R$1 milhão aqui em um ano. Cara, R$1 milhão em um ano é coisa séria, não é uma coisa qualquer que qualquer um faz assim, dormindo. Então, já que é um negócio sério, eu vou ter que fazer um esforço desproporcional. Senão não tem como acontecer isso. Mas a gente tem essa síndrome do brasileiro de não levar isso em consideração, de achar que as coisas não são assim. Que existe um segredo que ninguém está contando, entendeu? Que tem lá, não é possível. Aquele cara bilionário lá, ele fez um negócio que eu não sei, eu preciso aprender qual é o segredo dele. No geral, o que aconteceu é, a pessoa bem-sucedida, aí eu estava numa imobiliária de um amigo meu esses dias, onde eu gravei um vídeo aqui com uma persiana bonitona. Aquele meu amigo é um exemplo disso. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que está fazendo o trabalhinho do feijão com arroz todo dia por alguns anos consecutivos. Então esse cara tá há pelo menos, cara, que eu me lembre, ele tá uns 8, 9 anos trabalhando no ramo imobiliário. E assim, ó, vamos ser honestos, assim, tomando no cu um tanto para conseguir chegar onde chegou agora, entendeu? Então foram 8 anos de um trabalho no começo meio desgraçado assim ó, eu sei porque ele é meu amigão, para conseguir agora estar num lugar que muita gente deve olhar e falar, caramba, qual é o segredo desse maluco, entendeu? E isso vem, tá extremamente ligado a essa ingratidão de nós estarmos o tempo inteiro reclamando do que nós estamos fazendo e desejando uma coisa que nós não estamos fazendo. Isso aí eu vi, assim, ó, de monte nos últimos meses aqui no meu trabalho, assim, ó. As pessoas reclamando do que tem que fazer e querendo fazer outra coisa. Isso é uma coisa inacreditável. A gente tem esse problema, cara. Eu me incluo nisso, entendeu?
Só que isso cria esse efeito de você parar de ver o que está dando certo na sua vida, parar de ver o que é bom, e você, quando começa a olhar só para o que é ruim, você imediatamente vai entrar no efeito comparativo. Por quê? Porque você está usando o Instagram, o YouTube, o TikTok, ou seja lá o que for. No geral, o Instagram é pior nisso do que o resto. E você está se comparando. É inevitável você se comparar. Só que você está olhando para a tua vida, para tudo que você quer reclamar. Você não está olhando para as coisas boas que você tem, então você está ingrato pela tua vida. E você está olhando para a vida dos outros só o melhor do melhor do melhor que eles têm a mostrar e muitas vezes o que nem existe. A mentira que eles montaram para você acreditar que eles são bem-sucedidos e começar a ficar com inveja. É assim, ó. Quer fazer um negócio bem-sucedido no Instagram? Pauta o negócio na inveja. Faz as pessoas todas terem inveja de você. Você vai vender pra caramba. Isso é real. É um bom jeito de fazer? Não, eu acho que vai ser um problemão para a tua alma, mas é um fato de que isso funciona. Então, como você entra nesse efeito comparativo, aí a tua vida, que nem tá tão ruim assim, em comparação com aquela vida que é maravilhosa, começa a parecer um lixo completo. Você começa a ficar puto, reclamão, e você começa a virar uma pessoa que para de fazer o feijão com arroz bem feito, e para de se aprimorar. E aí você, não olhando para o que funciona e para o que é o arroz e feijão e não continuando a se aprimorar, eventualmente vai entrar naquela espiral descendente, onde as coisas vão começar de fato a desandar e aí você realmente vai ter problemas que você vai poder reclamar, porque os problemas chegaram justamente por você não ter essa gratidão e você ter essa comparação com os outros. E aí a gente entra no próximo ponto, né? Que talvez, eu não sei se esse ponto já é onde muitos vão ver, mas seria bom enxergar isso. Não importa, eu já vi assim, ó, não importa o quão bem sucedido uma pessoa é, não importa qual o cargo dela de uma empresa, não importa qual o modelo de negócio, chega um ponto, ou às vezes nem chega, às vezes sempre foi, em que você fica orgulhoso demais para assumir que não sabe as coisas e para ouvir os outros. Então assim, um negócio que eu aprendi na minha vida, e até hoje, eu tenho sorte de não ter mudado isso, é que eu preciso ouvir o que as pessoas têm a dizer e eu preciso ponderar o que elas têm a dizer. Muita gente vai falar um monte de merda e dar um monte de opinião. Muita gente deve ser ignorada, de fato. A gente deve fazer uma seleção de quem nós vamos ouvir. Eu chamo isso de assembleia de vozes. Você vai fazer uma seleção das pessoas que você está disposto a ouvir em cada, vamos dizer assim, área da sua vida. Ainda assim, o que eu mais vejo acontecer é as pessoas param de ouvir todo mundo. Chega um ponto, e não importa se a pessoa é boa ou ruim no que faz, se ela é bem-sucedida ou não, as pessoas ficam orgulhosas ao ponto de não aceitarem opiniões divergentes, de não darem mais ouvidos para coisas diferentes do que elas pensam, e o pior de tudo, de achar que elas sabem fazer coisas que elas não sabem fazer. A gente vai encontrar também o outro lado da moeda, que é o coitadismo. O cara que acha que ele é ruim em tudo, que não consegue fazer nada, que ele é um merda e que ele deveria ser jogado na sarjeta. Isso aí é a mesma coisa, é só outra face da mesma moeda, entendeu? Assim, ó, é a mesma exata coisa. É o cara que acha que sabe tudo e o que acha que não sabe nada, eles têm o mesmo problema, é a mesma raiz da coisa. Agora, o problema que eu mais enfrento não é o do coitadismo, não é o do cara que não acha que sabe nada. É a da pessoa que acha que sabe tudo, não está mais disposta a ouvir os outros, e aí vai só cavando a própria cova. Só cavando a própria cova. Por quê? Porque, no geral, nós não sabemos nem perto do que achamos que sabemos. A gente superestima o nosso conhecimento nas coisas. Quando a gente começa a fazer algo todo dia e algum resultado aparece, isso é pior ainda. Porque a gente começa a ver o resultado, a gente começa a falar, eu sou foda, olha como eu sou foda, olha isso aqui, ó, eu sou foda, fui eu que fiz isso aqui. Primeiro que a gente começa com esse negócio de fui eu que fiz isso aqui. Quando é aquilo que eu já falei, nossa, há muito tempo atrás aqui no canal.
Nem o teu lixo da tua casa foi você que recolheu, entendeu? Tem que passar um caminhão do lixo para pegar aquilo lá. Então nem a porcaria do teu lixo você joga no lixo sozinho, entende? Então assim, não tem nada que tu faça sozinho na vida. É impossível, isso aí simplesmente não existe. Você tá o tempo inteiro dependente das outras pessoas para as coisas darem certo. Se você o agricultor não plantar a porcaria do tomate, tu não come tomate na tua casa, entendeu? Então assim, se não tiver um cara lá criando boi, tu não come carne. Então assim, não tem nada que a gente consiga fazer 100% sozinho na vida. A gente vai ter que ficar bom em algumas coisas que são úteis para os outros, enquanto nós vivemos esse ciclo de interdependência. Eu dependo das pessoas para a minha vida funcionar. E eu tenho que ser agradecido por isso. E isso nos obriga a ter que dar ouvidos para as coisas. Então, a gente tem essa tendência a superestimar o nosso conhecimento, e nós temos essa tendência também de subestimar o trabalho que ficar bom numa coisa dá. E aí a gente vê que isso também é um mal brasileiro, né? Nós não estudamos quase nada. Nós somos um povo que estuda pouco demais e a gente acha que para conseguir ter um resultado não precisa de tanto trabalho. A gente subestima, é aquela velha história, a gente superestima o que pode ser feito no curto prazo e subestima o que tem que ser feito no longo prazo. Eu tô aqui, ó, desde 2018 na internet, agora nós estamos batendo 7 anos aqui de trabalho e eu posso dizer que eu sou relativamente bem sucedido. Devo estar entre o 1% mais bem sucedido que eu conheço aqui do digital. Como isso aconteceu? Isso aconteceu com a repetição do trabalho chato que ninguém está vendo do dia a dia desde 2018. Inclusive, esse é o meu quarto, que eu gravei um dos meus primeiros vídeos, não é o primeiro. O primeiro é outro apartamento nesse mesmo prédio, agora é um ateliê da minha mãe isso aqui. E eu fiquei repetindo as mesmas coisas desde lá, e eu não parei, eu não subestimei, ou eu não superestimei o meu conhecimento. Até hoje, eu estudo mais do que praticamente todo mundo que eu conheço. Não todos, tem gente que estuda mais que eu, conheço uns 2, 3 caboclos aqui que eu posso nomear que estudam mais que eu, mas assim, eu tô top 3 estudantes da minha área no meu ciclo de pessoas, meu círculo social. E o meu círculo social hoje é constituído de muita gente que trabalha com isso. Então assim, eu posso te dizer que apesar de eu achar que eu sei muito mais coisa do que eu sabia em 2018, nem achar, né? Isso é um fato, eu ainda acho que tem muito a saber. Então eu não subestimo a necessidade de aquisição de conhecimento que eu ainda tenho. E isso leva ao último ponto que eu queria trazer aqui, que é o seguinte: eu tenho, e aí é foda falar, sempre que eu falo eu tenho, parece, eu não quero, não dá, tem que falar isso de um jeito que não seja, isso aqui não é eu me achando foda, entendeu? Mas ó, eu suporto ouvir crítica e reclamação de uma forma assim, que eu já percebi que é um pouco acima da média, sabe? Eu consigo ficar olhando só para o que tem que ser melhorado e eu consigo ouvir tudo que eu faço de ruim o tempo inteiro e eu consigo perceber que eu preciso melhorar essas coisas. A maioria das pessoas que eu vi na vida não consegue. E no geral elas não conseguem porque elas acham que é pessoal. Aí eu lembro daquele livrinho que eu li, Os 4 Compromissos, há muitos anos atrás. Foi indicação da minha amiga Gil, que mora na Austrália, foi minha primeira cliente da história aqui do meu negócio digital. E nos 4 compromissos ele tem lá, um dos 4 compromissos é não leve para o lado pessoal. Então quando alguém reclama, critica, manda mudar alguma coisa, não é pessoal. E assim, ó, você não pode levar para o lado pessoal quando alguém te fala alguma coisa que você não sabe fazer. Só que no geral as pessoas levam e elas ficam chateadas, ficam tristes, emocionalmente abatidas. E aí, ou elas viram rancorosas, isso aí eu vi muito, você falar com a pessoa tem que mudar um negócio pro bem dela e ela ficar rancorosa, ou as pessoas elas começam a desdenhar tudo que você tem a dizer, porque já que você falou um negócio que ela não faz bem feito, ela para de te ouvir. Aí ela quer ouvir o outro, elas querem ouvir só o elogio, só a coisa boa. E isso é uma coisa que eu acho, assim, ó, eu não sei fazer esse tipo de análise sociológica, entendeu? Mas eu acho que parte do problema disso é que, primeiro, a gente quer ser amado, isso aí beleza, é meio óbvio, mas as pessoas, elas
começam a ficar rancorosas e desdenhar porque elas acham que você não é ninguém para falar isso para elas. E outro problema, elas não estão acostumadas ao fato de que alguém quer o bem delas, porque elas não estão acostumadas a querer o bem dos outros. Isso é uma coisa que eu vejo em mim, assim. Eu demorei para entender que eu preciso querer o bem dos outros ao meu redor e eu preciso viver para isso. Isso daqui é um negócio difícil de fazer, porque a gente é egoísta pra cacete, entendeu? E a gente cresce num lugar onde todo mundo é egoísta pra cacete ao nosso redor também. Então, as pessoas não estão acostumadas a ouvir uma crítica ou ouvir um conselho que fala onde você está falando de algo que elas estão fazendo errado, porque elas acham que você está querendo derrubar elas. Porque de fato é isso que elas vivem, né? No geral, tá todo mundo ao redor delas querendo foder elas. E quando você fala um negócio pro bem, elas não acreditam que é pro bem, porque elas não têm esse repertório, esse background, elas não viveram com isso. Então, é muito difícil nós nos abrirmos para o que os outros têm a dizer que nós temos que mudar, porque nós não acreditamos que eles estão falando pro nosso bem. Nós achamos que eles estão só nos criticando e querendo nos foder. Então vira todo mundo passivo, agressivo e narcisista, entendeu? O que mais vejo aqui na internet agora. Agora todo mundo passivo, agressivo e narcisista. Por quê? Bom, de fato alguns são, mas algumas pessoas querem o nosso bem. E se ninguém quer nosso bem, a gente tem que aprender a nós querermos o bem dos outros. E aí pouco a pouco a gente vai se abrindo para isso. A gente vai se abrindo para ouvir as críticas que as pessoas têm a dizer e para mudar o que nós precisamos mudar. Então assim, eu aprendi nos últimos, 10, 15 anos da minha vida a abaixar a cabeça, ouvir o que uma pessoa está falando que eu estou fazendo de errado e pensar a respeito daquilo. E pensar se de fato está errado e se de fato eu tenho que mudar e em muitos casos acatar obedientemente a coisa. E aí, eu falei que era para fechar, mas aí isso me traz à memória, agora sim, o fechamento. Eu leio muito biografia de santo e eu admiro muito os santos por essas virtudes, essas qualidades que são muito difíceis de eu mesmo ter. Que é a obediência, a humildade, a pureza. Cara, são coisas que são... Eu espero, que até o fim da vida eu chegue um pouco mais perto disso. E os santos, eu admiro muito eles porque eu encontro, toda vez que eu leio a biografia do santo, uma felicidade inexplicável, que eu não vejo em nenhum outro lugar. Então, eu sempre percebi que eles são mais felizes do que o normal. E isso foi o que sempre me cativou na leitura dessas biografias. E uma característica, uma virtude, assim, em todos os que eu li, é a virtude da obediência. Eles encontram uma autoridade, eles abaixam a cabeça e obedecem à autoridade. Por quê? Porque, bom, a autoridade para eles é Deus e eles compreendem, eles vivenciam, eles experienciam o amor de Deus na vida deles. Então eles sabem que tudo que Deus fala para eles, é para o melhor deles. Então eles viram pessoas 100% obedientes. E eles são obedientes às pessoas ao redor deles, que são pessoas do bem, que querem o bem deles. E essa obediência sempre contribui para mais coisas boas, mais felicidade e alegria. Então eu acho que essa lembrança vale. Se eu pudesse te deixar uma recomendação nesse vídeo, seria: começa a ler biografias de santos, vai ler histórias de santos e você vai começar a encontrar essa felicidade genuína que nós não encontramos em outras pessoas. E independente da tua religião, eu tenho certeza que isso vai começar a cativar você para olhar para o bem e começar a desejar isso, porque assim, isso é o que mais importa na nossa vida, no fim das contas. A gente se vê no próximo vídeo, eu quero saber, comenta aqui o que você achou, e se você achar que esse vídeo vale a pena ser compartilhado, compartilhe ele com os teus amigos. Tamo junto e até a próxima.